A paz do nosso Papai Yasha seja com todos os irmãos de Filadélfia. Eu estou aqui para deixar esse pequeno áudio, irmãos, porque eu queria colocar uma situação sobre o que nós temos aprendido ultimamente, sobre as palavras maravilhosas que nós estamos recebendo, os segredos mais profundos da palavra hoje. Através de quem? Do anjo de Filadélfia. E todos nós sabemos quem é o anjo de Filadélfia, não é mesmo? É Mical. Isso é maravilhoso demais. Por quê? Porque palavras como essas que nós estamos recebendo não pode ser de outra pessoa senão daquele que é trombeta de Yahweh. Porque é palavra de Yahweh, verdadeira. Isso é maravilhoso demais. Irmãos. Mas o que eu quero dizer? O que eu quero dizer para os irmãos é que nós podemos ver que Mical, irmãos, ele é atuante em todas as situações, sabe? Ele sempre esteve ali com o Papai Yasha, sempre esteve do lado do Papai Yasha. E quando o Papai Yasha que é o Criador, né, de todas as coisas, o Altíssimo, ele criou os céus e a terra, junto com ele estava Mical. Quando o Papai Yasha teve que vir nessa terra como homem sem memória, Mical estava com ele. Tanto que Mical anunciou ali para aqueles pastores que naquele dia nasceu o Salvador. Isso é maravilhoso demais, não é, irmãos? Então, e aí Yasha foi crescendo em graça e conhecimento, e Mical ao lado dele o tempo todo, protegendo ele, Mical e seu exército. Olha para você ver aonde eu quero chegar, irmãos. E Yasha foi crescendo em graça e em conhecimento, sabe? E ele chegou ao momento em que ele teve que passar pela morte, ali no madeiro, sabe? Mas antes dele passar por essa morte no madeiro, ele teve em várias situações que Yahshua, no seu ministério, falando sobre a palavra do Papai e ao Supremo, ele devolveu a visão para os cegos, sabe? Ele ressuscitou algumas pessoas, ele fazia o coxo andar, sabe? Ele expulsava o demônio. Mas ele era homem, Yahshua era homem. Mas quando Yahshua falava, receba de volta a sua visão, quando Yahshua falava que jovem, levanta, quando Yahshua falava para o coxo andar, quem que atuava, irmão? Mical, o tempo todo Mical estava junto com ele, Mical devolvia o fôlego de vida, e Mical devolvia a visão. É tremendo demais isso, sabe, irmãos? E aí Yahshua chegou ao momento em que Yahshua teve que passar pela morte. E Mical estava junto dele ali no Monte das Oliveiras, momentos que antecediam a morte dele. E Mical foi ali levar para ele o vinho da ira do furor de Ial e ao mesmo tempo consolar o pai dele. Isso é maravilhoso demais, sabe? E tanto que Yahshua disse ali que se fosse possível que Ial passasse dele aquele cálice, mas ele não tinha como, irmão. Ele teve que tomar aquele vinho sem mistura, sabe, irmãos? Isso é maravilhoso demais. O que acontece? Ial passou então pela morte ali no madeiro. E quando tudo estava consumado, como disse Yahshua, nosso papai Yahshua, Mical fez a apresentação do sangue de Yahshua junto de Yahweh. E Yahweh se agradou disso, daquela apresentação ali, sabe, irmãos? E então o Yahweh disse para Mical assim: agora você volta lá e ressuscita ele, ressuscita o seu pai. E Mical veio, removeu aquela pedra e soprou de volta o fôlego de vida em Yahshua. Olha isso, Mical sempre atuante, sabe, irmão? E Yahshua ressuscitou. Passou mais alguns dias ali, Yahshua teve que subir. Quem estava conduzindo ele de volta para Yahshua? Mical. Ele disse assim, olha, abri os portais, porque
vai entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Iau, forte e valente. Esse é o Rei da Glória. Iau é forte e valente. Esse é o Rei da Glória. E Mical é aquele que tem a chave e abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É Mical quem abriu ali o reino ali para que Alcha subisse e entrasse. É maravilhoso demais, hein, irmãos? Então, a gente vai caminhando assim nesse entendimento e chegamos então ali, irmãos, vamos dizer ali no Egito, quando o povo estava ali cativo ali. O que acontece, irmãos? O nosso papai Alcha, ele enviou Mical ali diante de Moisés, ali no Monte Sinai, sabe? E Mical se manifestou ali numa sarça, e a sarça não se consumia, irmão. E Mical disse para Moisés fazer essa tarefa, sabe? Olha, e Mical estava junto dele, sabe? E junto de Elcha. Tanto que a palavra fala que ali, quando o povo estava para atravessar o Mar Vermelho, Mical se pôs como coluna de fogo ali atrás ali do povo de Iau, até que eles passassem o Mar Vermelho. Mical foi quem abriu o Mar Vermelho, amados. Isso é muito tremendo, sabe? E o povo passou em terra seca, sabe? E, e aí fomos caminhando, sabe, irmãos? E eu quero chegar, irmãos, aqui numa situação de hoje. Esse é o ponto que eu queria chegar, na situação de hoje. O Papai Alcha, ele é tão maravilhoso, irmão, que nos dias de hoje, nessa situação de hoje, sabe? Novo Testamento, né? Vamos dizer assim. O Papai Alcha, ele enviou Mical novamente, agora nessa terra, sem memória. E agora quem cuida de Mical é o Papai Alcha, sabe, irmão? Então, o que eu digo para os irmãos, e Alcha, ele está protegendo Mical. Mical é protegido por ele, irmãos. E ai daquele que combater contra Mical, sabe? Eu fico sem compreender por que ainda tem pessoas que tomam essa atitude, combater contra Mical e contra os ensinamentos dele. Por quê? Porque Mical é trombeta de alma, amados. Nós não estamos assim, exaltando Mical, adorando Mical, não, sabe? Mas o que eu queria que os irmãos entendessem é que o Papai Alcha enviou hoje Mical para junto de nós. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Para juntar as pedrinhas preciosas que somos nós, filhos de Alcha. E Mical é quem vai nos conduzir, irmãos. Mical é quem vai abrir os portais para que nós possamos entrar, assim como ele abriu os portais para entrar o Rei da Glória. Você entende isso, irmão? E aí, eu fico aqui imaginando, sabe, irmãos? Que ainda tem pessoas corajosas que se atentam em confrontar Mical. Ai daquele homem que Mical virar o rosto dele, sabe? Virar o rosto para ele. Porque Mical é o anjo da vida, irmãos. É Mical quem vai nos conduzir até o Papai Yalcha. Então, eu vejo aí muitas pessoas combatendo contra o ensino dele. Isso é uma coisa assim lamentável, como tem pessoas que não conseguem enxergar. Mas todos nós sabemos, né, que essas pessoas, esses tais, eles são filhos de Adão, porque as pedrinhas preciosas são os esclarecidos, somente eles vão entender. Os irmãos entendem isso? Isso é maravilhoso demais, irmão, nós termos hoje do nosso lado o anjo de Filadélfia, aquele que esteve atuante ali no Velho Testamento, sabe? E está atuante hoje, irmão, junto com nós. Isso é tremendo demais, porque Mical é ele que vai nos conduzir ali para a glória, vai abrir os portais para que nós possamos entrar. E este anjo, ele é fiel e verdadeiro, sabe? Nós devemos ser fiéis e verdadeiros. Isso é tremendo demais quando o irmão Arthur nos dá esse entendimento, nos revela esses segredos total, absoluto, maravilhoso. E nós vamos crescendo, assim como Yahshua, irmão, em graça e conhecimento, sabe? Nós vamos chegando à maturidade. E esse é o objetivo de Mical, sabe?
fazer com que nós estejamos pronto, completo em graça e conhecimento, irmãos, e para que nós possamos ir para a glória junto com Ele. E aí, quando nós estivermos subindo, irmão, nós estivermos na ascensão, que nós fomos subindo e todo olho verá, com certeza os principados e potestades, aqueles que habitam nas hostes celestiais, nos lugares celestiais, eles de alguma forma vão querer impedir, sabe, irmãos? Mas o que acontece? Mical, assim como lá no Egito, ele vai se colocar na retaguarda como coluna de fogo novamente, nos protegendo, para que nós venhamos a subir. E lá em cima, irmãos, já num corpo de glória, nós vamos lutar e vencer, porque já foi dito, já foi determinado que nós vamos ser vencedores. E vamos expulsar dali Satanás e seus discípulos, seus anjos, sabe? E por isso que a palavra fala, e vi Satanás descer como um raio, né, para a terra, que ainda não foi cumprido, todos nós sabemos disso, e isso vai se cumprir assim que nós subirmos e guerrearmos Purial e Purialcha ali e sermos vencedores. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Maravilhoso termos hoje com nós o anjo de Filadélfia, aquele que atuou ali o tempo todo junto com o Papai Yalcha. E hoje ele está aqui sem memória e nos protegendo e nos preparando para irmos para a glória novamente. Aleluia. Isso é maravilhoso demais, irmãos, para lutarmos e vencermos. E como restaurar de novo o templo, restaurar de novo aquela casa, como está escrito lá em Ageu, né? Que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso é tremendo, irmãos. Então, vamos ficar sempre vigilantes, sabe? Vamos ser sempre fiéis e verdadeiros, assim como Ele é fiel e verdadeiro. E vamos guerrear junto com Ele para vencer Purial e Purialcha. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha.